gente vai fazer já ele? Vamos rodando. Ah, já? Eu avisado, né? Eu fico emocionado, porque eu tenho que me preparar psicologicamente. Entendeu? Então não tem. Mano, vamos lá então? Prepara aí. Então vamos embora. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome, meu querido? Eu sou o Marco Sartori. Querido, você nasceu onde? Eu sou de Itu, originalmente. Aqui, 30 km de Sorocaba. Cresceu. Cresci, fiquei até meus 23, 24 anos. Daí passei lá na UFSCar em São Carlos. Em 2011, fiquei 10 anos praticamente lá, quase. Deu 9 anos e 11 meses, assim. Tá, e a saída para São Carlos, com o que te levou a fazer imagem e som? Para que você faz tanta coisa boa para você ver e tal? Não, imagem. Eu me pergunto até hoje sobre isso. Não, tô brincando. Eu sou muito, eu acho que da área da comunicação mesmo, no geral. Foi minha segunda graduação, eu sou formado em jornalismo. Fiz uma faculdade particular lá em Itu mesmo. Só que nunca fui muito pra frente. Eu era, desde sempre, muito apaixonado por cinema, assim. Apaixonado, tipo. Apaixonado, tipo, de sentar na frente da TV e não sair mais, o audiovisual no geral, assim. Apaixonado por narrativas como um todo. E você lá escrevia alguma coisa assim? Pouco. Brincava de fazer cinema no quintal? Não, isso não, mas escrever um pouco. Acho que disso da comunicação, do jornalismo mesmo, eu tava muito próximo, assim, com narrativas no geral, sabe? Mas em algum momento eu pensei que podia fazer cinema também. Acho que foi naquele momento também que o Brasil estava muito em efervescência, né, culturalmente. A gente tinha a Cidade de Deus já tinha passado alguns anos, Tropa de Elite estava fazendo um baita sucesso, a gente tinha aí Hector Babenco, Beto Brandt fazendo muita coisa no cinema, levando o filme, tipo, arrastando a gente pro cinema. E daí, tipo, eu pensei, acho que eu posso fazer isso também, né? Mas antes de você começar a ver os filmes, ainda até uma pré-adolescência, uma coisa assim, não tinha essa história de... Cinema norte-americano, né? Era o que eu vivi. Eu assistia a Sessão da Tarde, Globo o tempo inteiro. Aí vou fazer cinema, pá, entrou na universidade. Como é que foi estudar no interior de São Paulo, fazer o curso de imagem e som com foco na ideia de cinema? Que pergunta, parece uma tese isso. Como é que foi isso? Então, né, quando eu terminei minha graduação, a primeira, né, foi a primeira ideia que eu tive, não é pra mim, eu vou querer fazer cinema agora, né. Passei 2 anos fazendo cursinho, a imagem e som ela é bem disputada, aliás, os cursos de cinema públicos no Brasil são bastante disputados, né. Aí eu tava mirando muito, como acho que a maior parte do pessoal, tava mirando muito na USP ali, né, eles têm um curso que agora eu não vou lembrar mais o nome. Audiovisual. Audiovisual mesmo, né? Um pouco menos em mediologia da Unicamp, que eu sei que mediologia era muito mais teórico, né? E daí eu mirei na USP e acertei na UFSCar. E daí fui pra lá, né? Fui eu e minha companheira, juntos, assim, a gente começou a nossa vida de casal praticamente ali, né? Morando. Aí já chegaram junto. Já chegaram casados. Basicamente. Mas fazer cinema no interiorzão, assim, profundo, como curso, assim, do mínimo diferente de se dizer, assim, né? Porque, tipo, a gente tá muito longe dos recursos, muito longe da onde geralmente a produção mainstream acontece, né? Que é o tal do eixo Rio-São Paulo, assim. Então, cara, era muito produção caseira, né? A gente... E além de estudar, produzia nossas próprias coisas ali com muita força de vontade, né? E um pouquinho de teimosia também, né? E daí a maior parte das nossas coisas ia pegando dinheiro daqui e dali pra produzir. E quando você chegou, você tinha uma... Vamos imaginar, toda vez que a gente chega no lugar, a gente acha que está indo para algum lugar, né? Que lugar é esse que você queria ir? Eu acho que como todo aluno de imagem e som, a ideia era ser diretor ou roteirista, né, mano? De cinema. E virou? Não. Não. E fez o quê? Eu sou muito da parte da técnica, né? Eu sou técnico de som direto hoje em dia. Eu trabalho fazendo a captação mesmo, principalmente... Essa mudança houve alguma frustração? Não, você falou, não, realmente isso que eu estou fazendo é... Qual é essa diferença entre estar na técnica e na direção da coisa? Porque eu acho que quando você entra em cursos de cinema, você geralmente você vê o que está mais presente na câmera, né?
Então é muito mais isso da direção, né? Tipo, ângulos de câmera e tal, escolher, que é também muito no trampo do diretor de fotografia, né? Muito da narrativa mesmo, ou então mesmo atuação. Tem bastante gente da imagem e som que vai pro lado da atuação, é bem comum, assim. Mas aí quando você entra no curso, você descobre que tem muito mais coisas por trás disso, né? Então, sei lá, montagem mesmo, mesmo as áreas de fotografia, as áreas de pós-produção de som, de cor mesmo, produção musical. Eu acabei indo muito mais pro lado do som direto, principalmente do som como um todo no começo e depois pro som direto, né? Que é captação em gravação ao vivo mesmo, basicamente, né? O que está acontecendo. Não em estúdio, mas em produção no geral mesmo. E você tem alguma relação com Itu? Não? Tinha algum movimento de cinema, algum cineclube, alguma coisa que na cidade te oferecia essa perspectiva? Não sei trabalhar com coisa? Não. Cara, não. E hoje tem? Hoje um pouco mais, mas também bem pouco. Em Salto, ali do ladinho de Itu também, eles têm um curso de cinema na CEUNSP, né? Uma faculdade particular da cidade. E daí, por causa disso, meio que fomenta uma vida cultural e audiovisual um pouquinho maior, assim, né? Então, hoje em dia, eles têm os festivais de cinema menores, eles têm uma produção muito mais doméstica, assim. Tem alguns cineclubes também na cidade, esses são mais independentes, menos ligados também com a faculdade, mas de muitas pessoas que se conheceram por ali, né? Mas na minha época só tinha salas de cinema mesmo, de shopping, e uma ou duas ainda existiam cinemas de rua naquela época, né? E aí você morando aqui em Sorocaba, o seu trabalho acaba aqui por aqui, não? Você circula, ou, por exemplo, tem um campo de trabalho aqui na cidade, vocês têm uma estrutura para poder fazer filme, para poder... Não, eu faço, tô vagando por aí, basicamente. Pego produção em São Paulo também, mas ultimamente eu tô muito conectado com o pessoal do interior, mesmo por causa do ICine mesmo, né? E o que é o ICine? O ICine, bom, o ICine é o Fórum de Cinema do Interior Paulista, né? Vamos dizer que é uma reunião, uma congregação de vários produtores, técnicos, artistas, cineastas que estavam praticamente espalhados assim pelo interior e de repente pensaram que seria legal eles começarem a criar esse envolvimento maior, essa conexão, né? A partir desse momento eles começaram a se reunir, começaram a fazer o fórum mesmo e algumas reuniões, alguns congressos e tá aí, praticamente desde o primeiro encontro em 2019, são 5 anos, cada vez crescendo mais e se tornando uma potência, uma força mesmo no interior paulista. E estão fazendo mostra, estão fazendo... E tem essa preocupação na questão da formação ou não? Como é que é isso? Acho que a formação é muito mais individual, assim, mesmo pelo ICine ser essa reunião de artistas de diferentes pontos do interior paulista, que são gigantescos, né? Aliás, o interior paulista é muito grande, assim, né? Inclusive tem áreas que o ICine não conseguiu nem tocar, para ter uma ideia, né? Tipo Vale do Ribeira mesmo, a gente não tem nenhum delegado por ali, né? Não tem nenhuma representação mais forte. Esses dias atrás, o pessoal foi de Barueri? Não, foi de Itapevi, se eu não me engano. Perguntou no grupo se tinha algum braço do ICine esticando para aquela região. Que ali envolve Barueri, São Roque mesmo, essas cidades que estão bem na periferia da Grande São Paulo mesmo. E realmente, daquele lado ali, tem um certo vácuo, né? Talvez seja o momento da gente começar a olhar para eles, ou então puxar para nossa regional aqui de Sorocaba, ou então, tipo, eles criarem a sua própria regional, assim. Então, essa é uma das ideias, assim. Me diz uma coisa, assim, eu sei pouco da história do cinema no interior paulista, tal, mas o que eu sei é que anos 50, começo dos anos 60, tem algum foco, por exemplo, do cinema caboclo, que eles falavam lá em São Carlos, depois tinha um outro tipo de cinema que era feito em Bauru, enfim, dentro desse contexto, na construção do ICine, eu estou indo até fundo demais, nem sei quanto desse envolvimento, mas, por exemplo, existe uma articulação, inclusive, da memória desse trabalho que era realizado, por exemplo,
Os filmes que eram feitos em São Carlos, por exemplo, que resultou inclusive de Ronald Golias, por exemplo, né? Ou que era lá em Presidente Prudente, resultava em alguém que naturalmente saía dali para São Paulo para ir para a TV. Ou pra ir. Nessa concepção, não sei se eu consigo elaborar duas perguntas. A primeira é a preocupação da formação de público, né? Existe a preocupação de formação de público, e como que é para garantir esse ator, ou esse diretor, ou esse profissional de cinema, né? Para que ele não precise ir para São Paulo para viver eternamente nessa coisa do interior forma. Assim era o teatro, assim é a música, assim é, enfim. Hoje você acredita que existe essa possibilidade de, por exemplo, você é de Sorocaba, está fazendo um trabalho, de se permanecer e atuar profissionalmente no cinema em Sorocaba, por exemplo? Não sei se eu consegui elaborar uma pergunta. Não, sim. Qual que era a primeira pergunta mesmo que você fez? Era relacionado a... A primeira pergunta aí. Já se perdeu, né? Nós vamos ficar com a segunda. É a formação. A primeira eu perguntei da formação e agora estou juntando da formação com a manutenção de condições de trabalho para o cara se manter no interior. E você tinha puxado um foco também para essa... Lá a memória. Parte da história, né? Olha, eu não sou um grande estudioso do cinema paulista do interior, então talvez em algum momento eu esteja errado, mas se eu não me engano, 2024, ele marca os 100 anos do cinema no interior paulista. Existe um marco fundamental nesse ano. 1824. Em 1924, né? Mas eu não me recordo que filme exatamente é. Sei que em Campinas a gente tem um cineasta, o André Ramiro, que ele tem um filme sobre isso. Acho que ele fez um longa-metragem, e, se não me engano ele vai ser lançado, pelo menos teve uma exibição ano passado. Mas ele trata sobre esses primeiros passos do cinema campineiro. Era sobre um artista em particular que agora me foge totalmente. Tá, e nessa coisa da formação e manutenção do profissional, como é que é isso? Tem alguma perspectiva? Você acha que você vai conseguir, daqui 10 anos eu vou conseguir sobreviver atuando profissionalmente em cinema aqui no interior? É isso? Essa é uma pergunta complexa porque eu acho que mal o pessoal que é da grande capital ou do eixo Rio de São Paulo sabe responder essa pergunta, né? Nosso cinema e a produção audiovisual, no Brasil, ela é muito dependente de como anda o nosso ciclo político, social e econômico, né? A gente passou praticamente por 6 anos de um vácuo, assim, basicamente, depois mesmo do golpe, assim, que a produção ela minguou, assim, a maior parte dos artistas ela ficou muito parada, ou então era uma produção muito, eu não vou dizer insignificante, porque de insignificante a gente não tem nada nisso, mas ela era muito menor, assim, do que um dia já foi. Isso de a gente pensar dessa retomada do cinema a partir do final dos anos 90, desse grande momento de boom, assim, dos anos 2000, era, bom, a partir desse momento de 2014, 2015 em diante, ela foi cada mês diminuindo mais. Hoje em dia a gente tem uma retomada maior, assim, a produção ela tem voltado, mesmo por causa de leis de incentivo mesmo, tem uma preocupação até de grandes estúdios, assim, uma preocupação de fora, de mostrar um pouco da nossa realidade, então existe essa também injeção, né, de valores na nossa produção. Mas é isso, ela é muito variável, né? Agora, o que eu posso dizer? Se ela vai continuar, se a gente tem uma capacidade de prosperar aqui no interior, eu acho que se a depender das pessoas, sim. Porque aqui... A vontade é grande. Aqui no interior a gente tem... Nesses anos que eu tenho rodado no interior, a gente percebe que tem muita gente querendo fazer, querendo contar suas próprias histórias, muita gente que sabe o que está fazendo. A gente tem ótimos técnicos de sons, editores, temos cineastas no interior paulista, temos fotógrafos, então temos uma grande gama assim de contadores de histórias, né? De técnicos, de tudo mais. Então a gente tem toda essa cadeia de produção. O que falta talvez seja os incentivos, né? O incentivo realmente é a partir do dinheiro mesmo, de quanto a gente pode produzir, que somos trabalhadores também, né? E quando a gente fala cinema caipira, logo isso me remete a pensar que existe um cinema urbano, né?
O que é diferente? O que é a diferença? É só a localização por ser no interior ou de fato esteticamente, ou enfim, há uma diferença entre o que seria esse cinema caipira, o cinema, sei lá, capitalista? Como é que seria isso? Claro, eu acho claramente que existe sim uma diferença. Eu acho que tanto esteticamente quanto narrativamente. Eu tenho um amigo meu que ele fala que o cinema paulista do interior ele é muito pensado em cima das fronteiras, assim. São essas demarcações de onde acaba a urbe mesmo e onde começa o campo, né? Então a gente está sempre nessa linha tênue, né? Tipo, vivendo na modernidade, mas olhando para o nosso passado, olhando para nossas tradições, né? Então é muito comum ver um cinema representado através de cercas, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, isso é um marco definidor, assim. Então, esteticamente, tem traços, assim, que acho que definem o cinema caipira. E narrativamente, Quais seriam esses traços, por exemplo? por exemplo, as cercas, os limites, né? E acho que narrativamente, eu acho que tem várias questões também que são muito ligadas com o interior mesmo, né? Isso de uma vida um pouco mais pacata mesmo, né? Tipo, o anticapital mesmo. Eu acho que é uma grande preocupação. Isso mesmo da nossa tradição sendo representada. Acho que é muito comum no cinema caipira também. Existem linhas narrativas e histórias ali. Bom, a gente ficou muito marcado pelo cinema do Mazzaropi. Infelizmente, tenta retratar um caipira que eu, como caipira, detesto essa ideia desse tipo de caipira, né? E quais seriam esse personagem hoje que você tem visto? Para onde seria estar caminhando esse cinema caipira? Dos filmes que você tem visto, que rumo que está tomando? Não é aquela comédia, né? O que seria? O que é? Eu não sei, tipo, imaginando o que caracterizaria um cinema efetivamente caipira, nesse sentido, assim, dá um exemplo de um filme que você fala, porra, isso é Aham. isso é caipira. Cara, o cinema caipira é cinema plural, né, na verdade. Eu acho que talvez esse seja o grande problema do Mazzaropi, porque, tipo, a partir daquele momento que tinha aquela representação, todos os caipiras eles se tornaram Mazzaropi, né, o Jeca Tatu, né. Tipo, ele meio que se tornou aquele marco que todo mundo pensava quando vinha essa palavra na cabeça dele, né, das pessoas. Mas hoje em dia o que eu vejo no cinema caipira sendo representado é um cinema muito periférico, um cinema preto também, é muito comum. Cinema queer, muitas representações LGBTs aqui no interior paulista. E tentando lidar com essas transformações das pequenas cidades e, de repente, em grandes centros, né? Ali em Assis a gente tem o Guilherme Xavier. Tem um filme dele que é Caramba, eu vejo robôs, eu não vou me recordar o nome, mas eu acho que ele tem algumas cenas desse traço do passado se encontrando com o presente, tipo um personagem procurando pelo cavalo dele que sumiu, e não é nada do que você imagina, tipo um cara morando, sei lá, numa palhoça, algumas coisas assim. É uma pessoa que mora na periferia da cidade ali de Assis, que ela tem um cavalo, o cavalo dela fugiu, e para ir buscar o cavalo, ela não vai, tipo, pegar um outro cavalo, sair andando, ela sai de moto. Então tem essa conexão, né? Ele vai bater um fio ali pro amigo dele, liga para ele, o cara passa lá buscar ele de moto e ele vai atrás do cavalo de moto. E é um determinado momento, quando eles acham o cavalo, um tá de cavalo e outro tá de moto, assim. Então é tipo esses dois pontos andando juntos, assim, né? O passado e o presente andando junto. Eu acho que isso é uma representação do cinema caipira. É uma das melhores, assim, que eu me recordo. Bom, e aí você diz o seguinte, bom, teve uns 6 anos de um buraco, né? Mas se a gente for estudar a história do Brasil, vamos pegar só a Constituição, o período republicano, constitucional,
A gente vai completar esse ano, já completou, né? 200 anos da primeira Constituição brasileira. Sim. A gente está na 7ª. Aí se a gente pega a história politicamente do Brasil, a cada 3 anos eu tenho um golpe, como diz um amigo meu. A cada 3 anos a gente tem um golpe, é uma tentativa de um golpe. Né? Nessa instabilidade, não digo emocional, mas política, nessa instabilidade política, etc. e tal, vocês estão bastante. Eu estou com 40 anos nessa estrada, né, e fica sempre chamando a atenção essa coisa da descontinuidade dos movimentos. Como é que. Obviamente que aí acabo sendo pessimista, mas você é otimista como é que é seu olhar diante, por exemplo, vocês estão montando um trabalho, um diálogo com todo o interior, mas que daqui a pouco pode ser rompido e justamente por estar muito ligado ao Estado, né? O Estado não faz cultura. Como é que é essa relação? Traduz isso para mim que eu não consigo entender. Cabecinha dura, né? Não, tudo bem. Eu acho que tem um pouco disso. Talvez, realmente, como eu já tinha falado, a nossa situação quanto ao cinema, quanto à produção cinematográfica, ela é muito volátil, né? Mas eu acho que tem determinadas coisas que, quando elas começam, quando elas têm essa primeira fagulha, elas têm um ponto sem retorno, cara. Eu acho que a partir desse momento que a gente se conheceu, que a gente entendeu o cinema do interior, que é um cinema que tem potência, né? Que tem gente produzindo, que sabe o que está fazendo, não tem mais como voltar atrás disso. A gente vai continuar produzindo, não importa como, cara. Agora entrando no campo do sonho, né? Essa padaria ainda tem sonho, né? Então como é que é isso? O que seria? Que sonho é esse? O que você pensa enquanto desse seu trabalho? O que você, para mim, oxa, eu queria chegar nesse itinerário, por exemplo. Pode ser até que você não chegue, que nem o ônibus, está escrito lá tal, mas pode ser que você não chegue. Mas aonde você quer chegar com esse cinema? Cara, eu acho que eu quero inspirar outras pessoas, mano. É até difícil de falar como, né? Mas eu acho que entender que, tipo, há algum momento atrás que a gente tinha tinha, por exemplo, a minha área, técnicos de som aqui no interior, mas poucas pessoas conheciam, assim, de repente a gente está se mostrando. Hoje em dia eu consigo de cabeça pensar em, sei lá, pelo menos 5 ou 6 aqui no interior paulista, tem mais um aqui na minha cidade, tem pessoas que eu admiro ali fora, em Rio Claro mesmo, em Campinas, né? Então, putz, eu quero estar junto com essas pessoas e quero que, tipo, cheguem outras pessoas comigo. Eu quero que outras pessoas tenham essa mesma vontade. Quero que, tipo, nossas ideias sejam disseminadas. As nossas sementes, elas sejam plantadas e elas deem frutos assim. E esses frutos, eles caem e semeiem outras árvores. E aí, geralmente, se cair mais distante da árvore central é que é onde vai conseguir crescer. Com certeza. Sem a sombra da árvore mãe, né? E eu fiz um monte de perguntas e, de repente, eu não perguntei uma coisa que você gostaria de falar aí. Falar, porra, eu queria falar sobre isso, cara. E você não me perguntou. O que é isso que eu não perguntei para você, que você gostaria de falar, em função desse trabalho que você está fazendo junto ao tal do cinema caipira, né? Você sabe que era um preconceito violento em relação a quando a gente botava esses nomes, né? Cinema caipira, essas coisas todas. Era um distanciamento em função até daquilo que a gente estava falando, desse olhar de quem é esse caipira, né? Mas o que você gostaria de falar desse movimento, dessas histórias todas? Olha, não tem alguma coisa em específica, mas eu achei interessante você tocar nisso, desse preconceito, que eu acho que também vinha até de mim em algum momento mesmo, né? Me entender como, tipo, ituano e tá longe longe da produção, longe da capital e tal. Sei lá, isso de eu querer, lá em 2011, ir pra USP, era muito isso de estar fora do interior, né? E agora eu tô exatamente ao contrário, assim. Quanto mais eu puder ficar aqui no interior, pra mim é melhor. Então, eu acho que são esses preconceitos que a gente tem que desconstruir e destruir, na verdade, também, né? Esse preconceito que, sim, a gente é caipira mesmo e não tem problema a gente ter o R puxado. Não tem problema a gente falar o que os outros acham engraçado, porque é como a gente é. Agora, quando você fala o cinema caipira, ou seja, o cinema do interior, isso significa o músico é do interior, o contra-regra é do interior, o escritor, enfim, é isso mesmo? Ou esse diálogo entre cá e lá que nós falamos que tem, a moto e o cavalo, né?
como é que funciona isso nesse trabalho? Vai ter uma boa relação com o pessoal dos atores? Você fala da cultura como um todo ou você fala... Do cinema especificamente. Do cinema feito, por exemplo, na capital, do cinema feito no interior. Tem um diálogo, tem uma troca? Ah, como é que é tem, isso? totalmente. Eu espero que sim, assim. Eu acho que ainda tem uma questão com o cinema da capital de como eles estarem no topo dessa produção, no topo dessa cadeia, então eles têm uma tendência a olhar para nós e ver a gente como inimigo, porque, bom, A história dos 20% dos projetos. exatamente, a gente só quer produzir o nosso e, cara, eles estão produzindo a rodo, eles precisam, claro, de um certo fomento, assim, de governo e tal, mas a gente quer a nossa parte. É basicamente isso. A gente só quer, tipo, o suficiente pra gente conseguindo? produzir. Nos últimos anos, sim, aos trancos e barrancos, né? Vendo reveses aí, tipo, esse ano mesmo a gente teve alguns aí no Croac mesmo. Mas, sim, estamos conseguindo. Aos poucos, eu acho que é uma luta sem fim, assim. Mas o Cine mesmo, eles têm mostrado uma potência política e tipo, temos pessoas que estão muito próximas de deputados, vereadores, então a gente estamos mostrando um pouco os nossos braços, assim, além da produção e muito mais também da política, de como fazer, assim, pensando no futuro mesmo. E quando você fala algo muito perto, por exemplo, como que é a relação com a prefeitura, com a Câmara? Já que nós estamos falando do interior, por exemplo, não vejo nenhum edital de prefeitura ou alguma coisa específica, porque fundo de cultura existe em todos os cantos, né? Uhum. Mas projetos ou propostas de editais, essa coisa toda, eu não conheço. Como é que tem sido o diálogo com essas prefeituras? Aliás, estão em ano eleitoral, né? Sim. E não vejo nenhuma proposta também dentro dos candidatos a prefeito, dos candidatos aos vereadores. Não. Como é que é isso? Tem tido diálogo no campo da política também? Não. Eu acho que vai depender muito de cidade a cidade. Eu acho que tem uma tendência da maior parte das cidades enxergarem um fomento cultural como algo que eles não estão interessados a fazerem. As maiores cidades, elas geralmente pensam um pouquinho mais nisso. Sorocaba mesmo, eles têm alguns editais culturais, alguns editais de fomento à produção cultural no geral e também audiovisual. Sorocaba tem uma, mas é um diálogo complexo, assim. Vai depender muito de como cada produtor, cada artista está conectado com a sua cidade, assim. E que eu também faço essa ponte, eles se mostraram bastante interessados pelos editais culturais, assim. E tu tem isso de ser muito uma cidade turística, então o turismo está sobressaindo sobre a cultura na cidade. Inclusive, eles fazem parte da mesma pasta na cidade, assim. Então, dentro da mesma secretaria. Só que, como eles fazem parte da mesma secretaria e o turismo é muito mais importante ali, a cultura é muito subjugada na cidade. Mas existem pessoas que estão batendo nessa tecla ali na cidade. Se isso vai virar em algum momento, só o futuro dirá, né? Mas a tentativa existe. Um exemplo está aqui, né? Nós viemos para um lugar onde está completamente abandonado e é no centro da cidade e parece que isso ninguém vê. As pessoas passam ali de carro, até botaram... eu esqueci o nome daquela planta que é para você não ver, né? Pode crer. E as pessoas passam, por exemplo, eu fico imaginando isso aqui, já imaginou uma indústria cinematográfica nesse espaço? Então, você acredita nessa possibilidade de existir? Cara, sim, porque, por exemplo, aqui o nosso interior paulista ele é cortado por estações ferroviárias, né? A maior parte delas desativadas, a nossa malha ferroviária ela é ínfima hoje em dia, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, em São Carlos, que se tornou, né? A estação ela é um centro cultural, é um centro de memória, né? Campinas ela também a estação antiga se tornou, né? A estação Cultura. Rio Claro também. Acho que falta uma faísca, assim, talvez. E tu também tinha uma ocupação ali dentro da estação ferroviária, só que não foi muito para frente por causa exatamente disso, menos cultura, mais turismo. Hoje em dia ela é só uma estação realmente de uma Maria Fumaça que leva de Itu a Salto. Mas, cara, é um dos lugares ideais assim para se montar
começar a pensar. Total. Cara, 2024 foi um ano bem profícuo, assim, pra mim. Eu tô muito... tô produzindo bastante, assim, tô auxiliado com algumas produtoras. Tenho feito bastante documentário. No momento eu tô produzindo um documentário em Campinas com o pessoal da Laboratório Cisco, né? Como chama? Ele vai chamar Furtacor. É um documentário sobre uma ativista travesti da cidade, que ela, nesse ano, exatamente, ela está concorrendo como vereadora. Então, ela tem uma história incrível, assim, de anos fazendo ativismo na cidade. Ela faz parte da Casa Sem Preconceito, lá de Campinas. Ela é uma mãe de santo também, então ela é uma pessoa extremamente plural, assim, ela é muito diversa, né? Como, né? Uma baita num personagem, assim. Esse daqui a gente ainda está produzindo, provavelmente só para ano que vem. Marco, eu andei pelo país fazendo cineclube. E percebi muito, depois até foi menos depois da pandemia, mas antes da pandemia mesmo tinha sessões que tinha uma pessoa na rua, fazendo cinema na rua, na praça. Tinha uma pessoa... Como é que é essa relação, pensando também no interior, né? Como é que vai ser para conseguir público? Né? Como é que é essa coisa no sentido de você chegar, por exemplo, segunda-feira passada fui no cinema, tinha eu vendo um filme. E era um filme grande, né? O que acontece? Como é que faz para fazer o cinema, as pessoas irem ao cinema, ou irem ao teatro, enfim, como é que é isso? Formação de público. Você sempre falou muito isso. Esse é um dos grandes desafios, com certeza, sim. A gente tem essa questão de como, a princípio, a TV ela entrou no lar, assim, da pessoa, das pessoas e, tipo, deixou elas ali estagnadas. Então, no Brasil, ela tem muita produção de novela, muito forte, assim. E hoje em dia, muito mais tem a questão da internet mesmo, né? Tipo, a gente meio que desacostumou a ver materiais mais longos, né? Tipo, por questões, tipo, sei lá, um vídeo do YouTube tem 3, 4 minutos, passou disso a gente fica cansado, né? O TikTok tem 30 segundos. Exatamente. E como é que faz cinema com 30 segundos? Isso não existe, isso não existe. Espero que não, espero que isso não seja uma opção. Esse é o último que você está fazendo. O anterior, como é que foi o respaldo? Qual que foi o anterior? O anterior eu fiz na verdade, tipo, esse que eu tô fazendo, ele tá fazendo por partes, assim. Tá. Acho que o principal agora vai ser entre setembro e outubro. Tava fazendo até esses tempos atrás Dona Elza, que é um telefilme que no final do ano ele vai ser exibido na IPTV, que é afiliada da Rede Globo de Campinas. Uma possibilidade aí de uma abrangência nacional também. Você quer mesmo virar Maputo? Tá sabendo de todas as regras? Esse ano também fiz muito Paulo Gustavo, vários pequenos projetos, assim, vários filmes curtas que vão sair, alguns outros documentários também. Até em maio eu estava fazendo uma série também pela Cisco, que é uma série sobre os rios do Brasil, então eu estava lá no Amazonas na época. Nossa, eu até perco de vista assim, a quantidade de coisas que eu fiz esse ano. Então aquela ideia da saída de Itu, até agora a coisa está sendo contemplada, então você está feliz? É isso mesmo que você... Eu tô pleno, eu tô pleno. Tá pleno? Acho que é onde eu queria chegar. Muito bem. Massa. Buenos Aires, eu tô vendo vegano. Você é vegano? Sou vegano. Então, cadê seu Instagram? Cadê? Pega ele, você vai ver uma coisa. Tá bom, peraí. Aí foi tranquilo, eu comecei a ter um salário e... Tá, e daí, por exemplo, de Socorro para Paris, é isso? O que move? O que faz esse link? Lá e cá, como é que você consegue?